Bom dia, pessoal! Preparados para mais uma videoaula? Hoje nós vamos estar falando sobre simplificação de radicais. A gente sabe que muitas vezes, quando é necessário, podemos escrever um radical de maneira simplificada, como por exemplo com um radicando menor. Vocês vão observar aqui que eu vou estar escrevendo a raiz cúbica do número 1728. Como nós vamos estar calculando? Vamos fatorar 1728 para assim fazermos essa simplificação, acharmos o resultado. Então, 1728 é número par, dividimos por 2, vai dar 864. Ainda dá para dividir por 2, dá 432. Dividindo por 2, dá 216. Dividido por 2, vai dar 108. Dividindo por 2, 54. Dividindo por 2, 27. Agora esse número não é mais par. Então, vamos estar vendo o próximo número primo é o 3. Então, vamos dividir por 3, que dá 9. Dividir por 3 dá 3, que dividir por 3 dá 1. Até aqui, beleza, né? Então, nós vamos ver aqui, o índice é 3, é raiz cúbica. Então, vou juntar grupos de 3 em 3. Então, aqui deu certinho os grupos de 3 em 3. Conforme a propriedade que vocês aprenderam, raiz cúbica, a gente deixa lá. E daí, então, a gente tem ali 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 3 ao cubo. Vocês viram? É o cubo aqui o 2. 1, 2, 3. Então, por isso é elevado a 3. 1, 2, 3. O 2 elevado a 3. E 1, 2, 3 elevado a 3. Agora, nós vamos estar, então, resolvendo. Quando o índice e o expoente são os mesmos, a gente simplesmente elimina. Aí, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. É dessa maneira. Ou então, a maneira mais simples, como juntamos grupo de 3, né? Sai o 2, sai o 2, sai o 3. E multiplicamos esses números aqui. 2 vezes 2 vezes 3, igual a 12. Então, vocês viram que a raiz cúbica de 1728 é 12. Agora, nós vamos estar calculando esse número decimal aqui, 0,0625. É a raiz quarta. Vai ser da mesma maneira, só que aqui, lembrando, vocês lembram da aula passada? Nós tínhamos que transformar esse número decimal primeiro em uma fração. Continuando em forma de fração, o índice continua 4, tirando a vírgula aqui, forma o número 625, então eu só coloco 625, não coloco aqueles zeros lá na frente, né? Então, agora, são 1, 2, 3, 4 casas decimais, então são 1, 2, 3, 4 zeros. E nós vamos resolver da mesma maneira. Lembrando que a raiz cúbica de 1728 e raiz quarta de 0,0625 são raízes racionais, tá bom? Elas têm um resultado racional, por isso ela vai ter um valor exato. Então, raiz quadrada, a raiz quarta, né, no caso aqui, com índice 4, 625. Nós vamos lá fazer a decomposição, 625, e vou decompor. 625 termina com 5, então dá para dividir por 5, que dá 125. Dividindo por 5 dá 25. Dividindo por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, como é raiz quarta, eu vou agrupar 4 números. Então, temos aqui o resultado, raiz quarta de 5 elevado a 4. Né? A gente elimina, então vai ficar 5 próprio radicando. Ou então, como juntamos grupos de 4, sai o 5. Ou seja, a raiz quarta de 625 é 5.
Agora, vamos ver a raiz quarta de 10.000. De 10.000, nós vamos estar dividindo por 2, vai dar 5.000. Dividindo por 2, dá 2.500. Dividindo por 2, dá 1.250. Dividindo por 2, vai dar 625. Agora, olha só, nós chegamos no mesmo resultado daqui, né? Então, já é fácil. Dá para dividir por 5, que vai dar 125. Dividindo por 5, que dá 25. Dividindo por 5, que dá 5. 5 dividido por 5, dá 1. Lembrando que é raiz com índice 4. Então, vou juntar aqui 1, 2, 3, 4. Juntei, 1, 2, 3, 4. Juntei. Podemos estar fazendo dessa maneira aqui, colocando raiz quarta, 2 elevado a 4, vezes 5 elevado a 4. Aí, eu posso estar eliminando, que vai ficar 2 vezes 5, que é igual a 10. Ou simplesmente colocar aqui 2 e aqui é 5. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Então, aqui nós temos a raiz quarta de 10.000 é 10. Igual. Agora, como aqui o número era decimal, eu vou ter que transformar também essa fração em um número decimal. Então, 5 dividido por 10 vai dar 0,5. E assim finalizamos. Como é uma raiz racional, vai dar o número exato. Aqui deu 12, né? E essa outra aqui deu 0,5. Agora você já deve estar se perguntando, professora, mas e se sobrar? Eu já sei como é que vocês são, né? Então, nós vamos agora ver como a gente resolve quando é um número irracional. Quando o resultado vai dar um número irracional, ou seja, quando a raiz não vai ser exata, né, de um número exato. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo, o número raiz quadrada de 245. É a mesma forma, a gente vai estar decompondo esse número, 245, e vamos lá fatorar. 245 dá para dividir por 5, que vai dar 49. 49 dá para dividir por 7. 49 dividido por 7 dá 7. E dá 7 dividido por 7 dá 1, porque o 7 também é um número primo, né? Então, o que que aconteceu aqui? Como é raiz de índice 2, é uma raiz quadrada, juntamos, então, um grupo de 2 em 2. Vocês viram que o 5 não tem, né, nenhum acompanhante aqui, não tem, né, um valor junto dele. Então, nós vamos calcular. Podemos fazer assim, 5 vezes 7 ao quadrado. Aí, como o índice é 2, cortamos esse aqui, apenas o 7. Então, o 7 vem para fora e a raiz quadrada continua a raiz quadrada e o 5 continua lá dentro da raiz. Ou então, apenas colocamos aqui o 7, com o 7 vem para fora e deixamos quem está solitário lá dentro da raiz, tá bom? Ou seja, aqui nós calculamos que simplificando o radical, ou seja, simplificando a raiz quadrada de 245, nós temos 7 raiz quadrada de 5, ou seja, 7 vezes a raiz quadrada de 5. Vamos ver mais um exemplo aqui, raiz cúbica de 168. Então, vou estar fatorando o número 168. Vou estar aqui decompondo ele em fatores primos, né? Então, 168 dá para dividir por 2, que vai dar o resultado de 84. 84 dividido por 2 dá 42. 42 dividido por 2 dá 21. 21 já não dá mais para dividir por 2. Então, vou estar dividindo por 3, que dá 7. E 7 dividido por 7 dá 1. Aqui vocês viram, então, é a raiz cúbica. Vamos juntar de 3 em 3. Somente o 2 teve um grupo de 3, mas o 3 e o 7 não. Então, conforme lá a primeira propriedade dos radicais, aqui continua a raiz com índice 3, o raiz cúbica. Aí eu coloco 2
elevado ao cubo, porque são 3 numerozinhos, vezes 3 vezes 7. Aí, o que que acontece? Esse aqui corta com esse, então, o 2, ele sai para fora. Mas o 3 vezes 7 continua, porque eles não têm para a gente estar eliminando. Então, vai ficar 2 raiz cúbica, no caso aqui não pode esquecer que o índice é 3, e vou multiplicar 3 vezes 7, 21. Ou seja, simplificando a raiz cúbica de 168, nós temos 2 raiz cúbica de 21. Podemos também estar fazendo mais rápido, né? Calculando aqui, juntando, sai o 2, ou seja, fica 2 raiz cúbica. Nós temos aqui 2 números que não estão dentro do radical, que não vai dar para eliminar, já multiplicamos eles. Então, 2 raiz cúbica de 21, a mesma coisa. Vamos ver agora um outro exemplo. Vamos pegar aqui, raiz quadrada de 300. Vocês vão ver um pouquinho a diferença desse daqui. Então, nós vamos também decompor o número 300. Vamos estar dividindo por 2, que vai dar 150. Vai dar por 2, que dá 75. Ainda dá para dividir agora por 3. 75 vai dar para dividir por 3, né? Então, porque 7 mais 5, 12. E 12 tem na tabuada do 3. Então, dá para dividir por 3, que vai dar 25. Agora, 25 vai dar para dividir por 5, que dá 5. Dividindo por 5, que dá 1. Vocês observam que é raiz de índice 2, raiz quadrada. Então, vou juntar de 2 em 2. Então, o 2 a gente conseguiu, e o 5 também. Fazendo aqui, raiz quadrada, 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Olha o que acontece. Esse aqui a gente elimina, então, ele vem para fora. 2 vezes 5, vezes a raiz quadrada de 3. E esses números que ficaram para fora, a gente multiplica. 2 vezes 5, 10, raiz quadrada de 3. Ou então, do método mais prático. Juntou 2, saiu 2, juntou 5. Então, 2 vezes 5, 10. E raiz quadrada, né? A gente tem que sempre olhar qual é o índice. Raiz quadrada de 3. Então, simplificando, raiz quadrada de 300 é 10 vezes raiz quadrada de 3. Espero que vocês tenham aprendido nessa aula de como a gente pode estar simplificando o radical. Fiquem ligadinhos aí e bons estudos, beleza?